Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez, dividindo o resultado dos meus estudos com vocês. Cada vez que eu consigo preparar uma palestra para poder apresentar, eu fico mais certa de que a maior beneficiada sou eu mesma, porque assim, até chegar no resultado final, eu já viajei muito, eu já criei muita coisa para chegar nesse ponto, mas assim, é muito gratificante, a gente aprende demais. E na tarde de hoje eu podia até dar o meu trabalho por encerrado, porque assim, quem prestou atenção na página inicial que a Yolanda leu, vai estar com um manual seguro, vai estar com um bom receituário para enfrentar as consequências, as influências das enfermidades na nossa vida, né? Eu achei essa página do Emmanuel no livro Fonte Viva muito feliz, muito própria para o que a gente vai trabalhar aqui na tarde de hoje. Então, quando eu recebi o tema da palestra, que é esse que vocês estão vendo aí, a influência das enfermidades na vida das pessoas, eu fui reparar que, na realidade, o CA se dedicou esse mês de julho a um ciclo de palestras que vai tratar dos diferentes enfoques que podem ser dados às consequências da Covid. Como eu não sou da área da saúde, eu corri para o campo onde eu poderia ter um pouco mais de segurança para poder falar sobre enfermidades e as consequências delas na nossa vida. Então, eu corri para a doutrina espírita para elaborar o estudo da tarde de hoje, né? Uma pergunta que eu me fiz no momento em que eu recebi o tema foi do que a gente exatamente está tratando, né? Porque, assim, dentro do que a gente está vivendo hoje, a gente vê, assim, percebe que a gente está cercado por muitas enfermidades, né? Muitas pessoas também são alvos dessa enfermidade, muitas coisas, né? Eu fiquei pensando, poxa, eu vou trabalhar as enfermidades que nos acometem, que fazem referência à finitude do nosso corpo físico. Eu vou trabalhar assim a enfermidade quando acomete os nossos afetos, as pessoas que nos são queridas, que estão no entorno da gente. Tem essa questão da economia, das pessoas que estão passando por incertezas em relação aos seus empregos, as empresas, as famílias que são sustentadas. Tem a questão do conforto também, né? Muitas pessoas, assim, não preocupadas, mas pensando, poxa, será que eu vou ter como manter minha condição de vida, meu status de vida, carro do ano, viagens constantes, restaurantes? Será que assim a nossa sociedade também não está enferma? Assim, uma sociedade que é toda voltada para o exterior, uma sociedade onde o egoísmo está predominando, uma sociedade onde nós temos irmãos que estão em situações de rua, muita gente passando por muita necessidade. E nós poderíamos também pensar no nosso planeta, né? O nosso planeta também pode ser considerado enfermo. Depois que eu pensei nisso durante algum tempo, e eu estava com dificuldade em escolher um enfoque, eu, na realidade, atentei que todos esses aspectos são bastante importantes no momento em que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo. Não adianta privilegiar um em detrimento de outros. Todos constituem preocupações legítimas na nossa vida, né? E aí eu me lembrei do que a Tânia Wilson falou na semana passada, que assim, a preocupação, a instabilidade emocional é o natural, é o normal na nossa vida. No momento em que nós estamos vivendo, é ainda mais aguda. Então, assim, nós espíritas também não podemos ficar com a preocupação de que nós não devemos ficar tristes, nós não devemos ficar indignados, nós não devemos ficar preocupados. O que eu acho é que nós não devemos nos desesperar, mas todos esses sentimentos, todas essas aflições são legítimas. E aí eu também me lembrei do que a Rosiana disse na nossa palestra da última quarta-feira, quando ela falou que assim, nós precisamos abraçar as nossas sombras, nós precisamos abraçar esses sentimentos que nós consideramos que são menos nobres e aprender a lidar com eles. E aprendendo a lidar com eles, nós realmente vamos fazer a reforma íntima a que nós nos propusemos e que a doutrina nos propõe. E quando nós nos reformarmos intimamente, a gente já vai poder encarar essas situações de uma outra maneira. Então, vamos lá.
Primeira coisa, fui procurar o conceito de enfermidade no dicionário e o Caldas Aulete nos informa que é um distúrbio no estado de saúde de alguém, uma doença e uma moléstia. No sentido figurado, é tudo aquilo que configura uma mania obsessiva ou vício. Então, essa é a definição de doença, de enfermidade também. Aí, eu fui para o Livro dos Espíritos, né? Fui à consulta de Kardec. E aí, lá em Kardec, na pergunta 964, que já faz parte lá da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros, Kardec nos traz uma informação. Ele diz que Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. As ações são nossas, tá? E que Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. É resultado da infração da lei. Tá? Então, o que Kardec nos diz? Kardec nos diz que a enfermidade decorre da infração de uma lei. Quando eu li isso, para tentar digerir isso, para entender isso melhor, a primeira lembrança que veio foi um outro estudo que eu tinha feito que tratava de curas, e especificamente esse pedaço que trata do paralítico de Cafarnaum. Aquele momento, o que aconteceu ali nessa cura do paralítico de Cafarnaum? Jesus, cuja fama de curador já tinha percorrido todo o Lago de Genezaré, que é um pouco distante de Jerusalém, Jesus estava começando a ficar, aspas, famoso ali na região, estava numa casa fazendo o ensinamento do evangelho, pregando, que era o que ele fazia. A casa em que Jesus estava entupida de gente. Não cabia mais ninguém. É isso que fala o texto evangélico. E aí vem o paralítico e quer entrar nesse ambiente para pedir a cura para Jesus. Quando o paralítico e os amigos que o estavam carregando chegam lá, eles constatam que não existe a menor possibilidade de entrar na casa onde Jesus está. O que eles fazem? Bom, vendo a impossibilidade, eles criam a possibilidade. Eles sobem no teto dessa casa, eles furam o teto dessa casa, eles içam o paralítico para o teto e eles baixam o paralítico no cômodo onde Jesus Cristo estava pregando. Quando o paralítico é colocado na frente dele, Jesus pergunta para o paralítico, o que queres? E o paralítico se manifesta, ele queria andar, ele queria voltar a andar. O que Jesus fala? Eu estou vendo a sua fé. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. O que normalmente todo mundo destaca quando fala dessa passagem bíblica? Todo mundo fala do levanta-te e anda. Só que o levanta-te e anda não é o mais importante, digamos, da situação. O mais importante da situação é quando Jesus constata que quando ele afirma que os pecados dele estão perdoados. Porque Jesus viu, e o texto é exatamente, né? Jesus viu a sua fé. E o Jesus era o espírito crístico, ele tinha essa capacidade de ver a aura das pessoas. Quando Jesus vê a fé desse paralítico, ele percebe que todas as causas espirituais que tinham levado que ele tivesse aquela paralisia já tinham se extinguido. Então, se não existem mais as causas espirituais, não tem por que alguém ser paralítico. Por isso ele diz, levanta-te e anda. Então, assim, a reforma íntima já tinha se operado naquele ser. Ele já tinha se realinhado às leis divinas, quando ele conseguiu levantar e andar. E aí, tipo assim, Jesus fala não só na passagem do paralítico de Cafarnaum, como fala também na passagem da mulher adúltera, do cego de Jericó, ele sempre fala, vá e não peques mais. E todo mundo fica pensando em pecado no sentido que a gente dá hoje. Só que antigamente, pecar não significava isso. Pecar significa retomar o alvo, voltar ao seu rumo, voltar a seguir as leis divinas. Entendeu? Tem uma outra passagem de um texto do Emmanuel, que está lá em Vinha de Luz, que é Emmanuel destrinchando uma frase de Paulo. Paulo, na sua carta aos Filipenses, tem um versículo que diz assim, prossigo para o alvo. E Emmanuel esclarece que
o alvo ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Então, o alvo é voltar a se realinhar com o mestre. O mestre aqui era Jesus. Jesus, que é o portador da palavra de Deus. E aí, assim, para a gente que é espírita, nós podemos dizer que é relativamente simples, né? Porque que leis são essas que nós temos que respeitar para estarmos sempre com o espírito são, de maneira que o nosso corpo esteja são, que não passe por enfermidades? São as leis divinas que estão constantes. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro inteiro que trata das leis morais. Então, isso é um guia seguro. Mas Kardec foi mais didático, acadêmico, como ele sempre era. Ele destrinchou. Ele foi lá na parte terceira do Livro dos Espíritos e fez uma lista de leis que nós devemos atender. E aí é essa lei divina, a lei do progresso, a lei do trabalho, que está aí disponível para todo mundo ver. Só que assim, você pode não ser espírita, você pode não estar com o Livro dos Espíritos ou com o Evangelho segundo o Espiritismo à mão. E aí, como é que eu vou saber se uma determinada conduta que eu estou fazendo ou deixando de fazer é certa ou é errada? Bom, primeiro, no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 621, é porque eu não tive tempo de botar isso na explicação, mas depois me toquei disso. Tem lá uma pergunta que é feita pelo Kardec, né, para os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem para o Kardec assim, na consciência. Então, a gente nasce sabendo quais são essas leis. A gente pode até não escutar, a gente pode ignorar, mas assim, essas leis existem e estão dentro de nós. Ah, mas assim, Cristiana, não tem um jeito disso daí ficar mais fácil? Tem. Tem uma máxima cristã que é perfeita para esse caso, que é: não faça com os outros o que você não gostaria que lhe fizessem. Se a gente atender essa recomendação, a gente está num caminho seguro para seguir as leis divinas. E aí eu estou trazendo para vocês, que eu acho muito interessante, porque fala especificamente no termo lei, que é para ajustar com o que o Kardec nos falou. O Haroldo Dutra Dias, quando fez a tradução do Novo Testamento, ele separou em trechos e deu títulos. O título dessa parte do Evangelho de Mateus, que depois é reproduzido em Marcos e em Lucas, se chama O Maior Mandamento. E Jesus estava falando assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E depois Jesus continua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui: nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então, assim, Jesus nos recomendou, lá há 2000 anos atrás, há 2000 anos, que nós atentássemos para essa máxima: amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Depois de Kardec, eu fui me socorrer de Emmanuel. O que Emmanuel fala sobre enfermidade? Muitas coisas. O que eu escolhi para trazer aqui para a gente trabalhar hoje à tarde? Eu escolhi essa passagem também do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte, onde Mateus diz o seguinte, perdão. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Por que eu destaquei esse evangelho? Porque, assim, não era que Jesus saísse por toda a região ali no entorno do Lago de Genezaré, curando todo mundo, fazendo fila de cura. Não era esse o objetivo. Na realidade, Jesus saía ensinando, Jesus saía proclamando o evangelho do reino. Quando Jesus ensinava, na realidade, quando as pessoas compreendiam os ensinamentos de Deus, aprendiam a importância do amor, aprendiam a importância de andar segundo essas leis divinas, essas pessoas tinham a possibilidade de passar a curar seus espíritos. Exemplo, Maria de Madalena, entendeu? E aí, quando elas promoviam essa reforma íntima, elas curavam o espírito e curavam o seu corpo físico, que eventualmente até vai perecer, mas isso não é importante. O importante é que o espírito delas está íntegro, entendeu? Pode tornar adoecer? Pode, se você tornar se desviar dessas leis divinas. E aí, o que o Emmanuel fala sobre esse ensinamento, sobre essa passagem do Evangelho de Mateus? Emmanuel recomenda que
sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, gente, todo e qualquer remédio que faz efeito no nosso corpo físico é paliativo, porque se a gente não se melhorar espiritualmente, a longo prazo aquilo não adianta nada. Desculpem. Aí vamos lá. Depois, fui para Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles é boa porque a Joana de Ângeles pôde, a partir do final da década de 80, trazer conceitos para o espiritismo que anteriormente seriam, na realidade, por espiritismo, por cristianismo, que anteriormente não teriam como ser validados. Eu vou ler o que a Joana falou sobre doença. Algumas coisas, porque a Joana fala muito sobre doença. Joana nos diz que as causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. Joana também nos diz que a doença caracteriza-se pela inarmonia em qualquer área da pessoa humana, gerando distúrbios catalogados nos diferentes departamentos do corpo, da mente e da emoção. As doenças resultam do uso inadequado das nossas energias, da inconsciência do ser em relação à sua vida e à sua finalidade. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem somatizando as interferências. Olha, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui dos ensinamentos que a Joana traz é que, assim, Jesus nos recomendou que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que, assim, o grande ensinamento de Joana é que Joana foi um espírito que veio nos ensinar a nos amarmos, para aí sim a gente poder complementar a recomendação de Jesus. Porque, assim, quantas pessoas que nós conhecemos, ou nós mesmos, são incapazes do auto-perdão? Quantas pessoas não se autoexaminam? Quantas pessoas não fazem exame da sua consciência? Sem que a gente se ame, a gente não vai poder atender aquela máxima crística que é amar aos outros como a nós mesmos, e a gente não vai poder se compreender o que é se realinhar à lei de Deus, porque a gente não consegue nem se realinhar conosco. Então, assim, essa eu acho que é a grande contribuição de Joana, dos seus ensinamentos na série psicológica que foi trazida pela psicografia do Divaldo, e que antes nós não teríamos como absorver. O que a gente conclui depois de ler Emmanuel, Joana, Kardec, Jesus, Paulo? A gente pode concluir que as enfermidades que nos acometem derivam do nosso distanciamento das leis divinas. Qual é o meu intuito aqui durante a tarde com vocês? É fazer com que a gente perceba que a Covid não é a pior ou a mais letal das doenças, mas é mais uma das aflições que nos é imposta pela condição de seres encarnados no mundo de provas e expiações. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google para poder fazer a palestra, e assim, só para que a gente saiba que isso não está acontecendo pela primeira vez na humanidade, nem o fato de ser uma pandemia, eu levantei esse pequeno histórico aí de fatos históricos, esse pequeno histórico. Houve uma peste que foi 400 anos antes de Cristo, teve uma outra peste em 500 depois de Cristo, em 1300 teve a peste negra, em 1800 a gente teve uma sexta pandemia de cólera. Aí teve a gripe espanhola, da qual a Tânia falou na semana passada, que aconteceu no início do século XX, na década de 20. Teve a gripe asiática na década de 50. Nós tivemos a pandemia da AIDS, que persiste até hoje, já morreram 35 milhões de pessoas. Nós tivemos a gripe suína na primeira década do século XXI. Então, assim, nós precisamos compreender que essa é mais uma aflição que nos acometem nesse caminho que nós estamos percorrendo, no caminho que o planeta está percorrendo. E aí, como eu ia falar de Covid, eu fui fazer uma levantação de informações úteis sobre a doença. Eu vou ler
para você, gostaria que vocês me acompanhassem para a gente poder depois desenrolar o raciocínio. A. É um mal desconhecido que acomete grande número de pessoas rapidamente. B. Se complica de uma porção de circunstâncias que ora se devem ao temperamento dos indivíduos, ora ao seu estado moral e aos seus hábitos. C. Recomendação de evitar excessos de todo gênero. D. Precauções de higiene. Medo e ignorância em relação a perigos dessa natureza. F. Não tem remédio universal, preventivo ou curativo. Cada médico prescreve paliativo que reputa mais adequado. G. Tem um medicamento que não deveria ser aplicado indiscriminadamente, necessidade de acompanhamento médico. H. Não negligenciar os primeiros sintomas da doença. I. A doença trouxe mudança de hábitos. Os cuidados com a doença tomam muito tempo das pessoas. E aqui eu estou falando dessa história de limpar compras, de limpar roupa, se desinfectar, essas coisas todas. J. Com a passagem do tempo, é noticiado o fato de que a doença vem em ondas. K. Recomendação de manutenção de calma e tranquilidade. L. Doença que toma formas múltiplas, médicos com dificuldade para chegar num acordo. E M. Uma preocupação. Como vai ficar o lugar, a população, a sociedade quando essa doença tiver passado? Então, assim, é que eu não tenho como interagir com vocês agora, mas se eu perguntasse para vocês, nesse momento, sobre o que eu estou falando, tenho certeza que vocês me responderiam que eu estou falando sobre a Covid-19. Mas, pasmem vocês, esse conjunto de fatos, dali não tem nenhum fato espírita, é um conjunto de fatos, são fatos que eu consegui extrair de 3 artigos do Kardec na Revista Espírita. Artigos que foram publicados em novembro de 1865, julho de 1867 e novembro de 1868. Então, não só a humanidade já passou por outras situações como a que nós estamos passando agora, como a doutrina espírita já existia quando pandemias ocorreram no globo. E Kardec teve a oportunidade de falar sobre isso. E quando ele teve a oportunidade de narrar os fatos, era aquilo ali que a gente via igualzinho 150 anos atrás. Então, assim, eu acho que daí a gente pode pensar que a nossa tecnologia é ótima, a nossa inteligência evoluiu muito, mas no que nós estamos faltando? E me parece que a nossa falta é de moralidade. E aí, além de ter visto que Kardec tinha já tratado dessa questão, de alguma maneira, né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre outro assunto e ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante para a nossa palestra. O Haroldo falou que, num determinado capítulo do livro Nosso Lar, que é um livro do espírito André Luiz, que trata da vida no mundo espiritual, eles enfrentam o momento em que a guerra começou, a Segunda Guerra Mundial, em 1939, começou aqui no orbe. E aí ele relata o que aconteceu em Nosso Lar. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos ciclos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades espirituais, tá? Numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Eu vou pular, senão não vai dar tempo, gente. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos.
Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com um vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. E aí já é o governador falando. Irmãos de nosso lar, não vos entreguei a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos, desculpem, faltou um ponto. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Então vocês vejam, as aflições que acometem a Terra repercutem no mundo espiritual. Aí vocês podem me dizer assim, mas nosso lar não é um lugar tão adiantado assim. Ok, mas é no mundo espiritual. E aí vocês imaginam uma narrativa de um lugar que é no mundo espiritual positivo, tá? Falar de multidões espirituais, entidades que se acotovelam, terror que os possuía, não. Mas o que eles tiveram lá foi uma pessoa com ascendência moral que se dirigiu a eles para serenar aquele lugar, para que eles conseguissem continuar suas atividades, até para ajudar aqui no plano encarnado. Agora, que a gente já viu o que é enfermidade pelo conceito espírita, que a gente já viu que não é um privilégio nosso ter passado por uma pandemia dessa, e que no orbe, não só o mundo dos encarnados é afetado por esse tipo de acontecimento, eu queria voltar àquelas perguntas que eu fiz inicialmente. Com o que nós estamos preocupados? E aí, no que se refere a nós e às pessoas que nós amamos, as pessoas com quem nós convivemos de maneira mais próxima, o que eu gostaria de lembrar a vocês? Que o Espiritismo nos traz o conceito de reencarnação, que é nós sabermos que a nossa vida espiritual não se limita a esse corpo, a essa existência. E que o que importa não é exatamente o que nós aproveitamos entre o momento do berço até a gente chegar no túmulo, que há o que nos preceda e há para onde nós vamos. Essa certeza, essa tranquilidade da reencarnação, da persistência do espírito, ela por si só, ela tem a capacidade de tranquilizar o nosso medo. Eu botei até aqui a palavra adestrar o nosso medo. E você, tendo essa tranquilidade, esse já é um fator de reforço do nosso organismo físico. A mesma coisa pode acontecer em relação às pessoas que nos são queridas. A gente precisa, como espírita, compreender que esses laços familiares, esses laços de afeto, esses laços de amizade, não são laços que vão se romper, se verdadeiros forem, com a morte do corpo físico. Muito pelo contrário, eles se reforçam. A gente sabe que, muito provavelmente, nós nos encontramos em várias existências para poder equilibrar a nossa caminhada espiritual. Então, assim, se a nossa preocupação é com isso, nós devemos reforçar os nossos conceitos e compreender a continuidade da nossa vida pós-morte do corpo físico. E se a preocupação mais intensa que estiver nos afligindo foi em relação ao nosso emprego, ao que comer, ao que beber, como nos sustentarmos? Na hora que eu estava pensando nisso, eu me lembrei do texto evangélico que se chama Observai os Pássaros do Céu, né? Que é aquele texto que fala do não acumuleis tesouros na terra, porque eles se corrompem, observai os pássaros do céu, porque eles não plantam, não colhem, mas eles sempre têm que comer, observai os lírios do campo, porque eles não fiam, mas eles sempre têm o que vestir. Então, assim, nós termos a consciência da existência da providência divina, que nós devemos construir em nós o reino dos céus, quer dizer, construir em nós a fé, que é o caminho para poder enfrentar essa situação, que Deus vai prover. E aí você pode me perguntar assim, poxa, Cristiana, mas isso aí é um convite para o ócio.
os espíritos, porque tiveram condição de escrutinar esse texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem que isso é uma alegoria da providência, porque nós também estamos sujeitos a outras leis, a lei do progresso, a lei do trabalho. Na realidade, saber que se de uma maneira, que é a maneira a qual nós estamos habituados, a gente não conseguir subsistir, nos vai ser intuído uma outra maneira de subsistência. E eu botei essa imagem aí, que é uma imagem de Paulo, porque Paulo, que era um judeu proeminente, muito rico, com muito conhecimento, dono não, né, que ocupava um dos cargos mais importantes na Jerusalém daquele tempo, ele tinha influência entre os romanos, entre os judeus, e ele tinha influência na cidade de Jerusalém em si. Paulo de Tarso, quando se converteu ao cristianismo, né, ele perdeu tudo, ele não tinha como viver. E aí Gamaliel, que era o mestre dele, virou para ele e disse assim: mas você não é de Tarso? Na tua cidade todos os homens têm um ofício. E Paulo lembrou que ele era tecelão. A partir de então, e Tarso viajou o mundo daquela época divulgando o cristianismo, Paulo de Tarso viveu do trabalho dele como tecelão. Então, essa imagem aí é uma imagem dele com Áquila e com Prisco, exercendo esse ofício dele de tecelão. Ele não tinha mais a riqueza dos tempos dele do Sinédrio, dos tempos dele de herdeiro de Tarso, mas ele tinha um ofício com o que viver dignamente. E também, eu recomendo que vocês depois deem uma olhadinha nessas duas perguntas do Livro dos Espíritos, que tratam dos gozos, do gozo dos bens terrenos e do que é necessário e supérfluo. E aí eu vou remeter a uma passagem da página que a Yolanda leu no começo da palestra. Na página de harmonia, se refere aos bens que nós temos no momento como bens transitórios. Então, nós devemos sempre guardar a perspectiva que não é nosso. Nós não temos nada, nós estamos com determinadas coisas, mas essas coisas não nos pertencem. Podem ser tiradas a qualquer momento, e isso não deve ser um motivo de desespero. E aí, ainda mais grave, né, mais sério, seria essa questão da enfermidade da nossa sociedade, dos tempos em que nós vivemos e a enfermidade do nosso planeta, né? Então, assim, a gente não pode negar que a pandemia fez algo que de outra maneira não poderia ter sido feito. Nenhuma guerra paralisaria o mundo como essa epidemia, como essa pandemia parou, né? Então, esse estado de todos estarmos parados ao mesmo tempo, algo que só a pandemia poderia ter alcançado, né? E essa parada obrigatória nos deu como sociedade, e eu estou falando do mundo, uma possibilidade que era de nós nos voltarmos para nós mesmos. A exemplo do que Joana recomendou para a gente, né? Voltarmos para nós mesmos, nos voltarmos para a nossa casa, nos voltarmos para a nossa família. É um exercício difícil, umas pessoas têm tido mais dificuldades do que outras, mas eu acho que ela deveria ser encarada como uma oportunidade de nós nos realinharmos com um alvo, com Deus. Conosco primeiro, né, para daí rumarmos a Deus, né? E a gente também não pode esquecer que esse momento pelo qual nós estamos passando, que pode ser compreendido como o auge, né, nesse processo de transição planetária entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração, já estava previsto. Eu também não vou ter como ler integralmente tudo que eu trouxe aqui, mas assim, Kardec tem um capítulo de número 18 na Gênese que é maravilhoso falando sobre isso. Os subtítulos do capítulo se chamam Sinais dos Tempos e a Geração Nova. E a gente vai lendo, é incrível, porque a gente vai lendo o texto, a gente vai reconhecendo essas situações que estão no nosso entorno. Não é só da pandemia, não. Da agitação dos tempos, da fragilidade das relações, da pressa em tudo. Então, assim, requer uma leitura atenta de cada um de nós, mas eu vou ler especialmente esse primeiro parágrafo aí que eu trouxe. Diz lá, dizem os espíritos pela mão de Kardec, né?
São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. De duas maneiras, física e moral, se executa esse duplo progresso. Uma, lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes de modo geral. A gente chegou no momento em que ela está sendo realizada física e moralmente, de maneira brusca e de modo geral. Mas, assim, isso é o ápice, porque em 1857, quando Kardec começou a trazer notícias do mundo espiritual, já se dizia que eram chegados os tempos. Então, assim, nós somos realmente, nesse aspecto, trabalhadores de última hora na tentativa de nos conscientizarmos dessa situação. Não vou ler esse slide, esse está errado aqui, e aí vamos para essa reflexão final em relação à nossa sociedade, em relação a esse período de regeneração. Pela internet, até com fontes como a FEB, o Haroldo Dutra Dias, o Rossandro, o próprio André Trigueiro, que são todos palestrantes espíritas bastante reconhecidos, tem circulado uma mensagem que é atribuída ao Emmanuel, dizendo que a gente alcançaria um mundo de regeneração em 2070. O espiritismo não é dado a muitas datas certas, né? Mas, assim, algumas coisas nos permitem dizer que é por volta disso. Nós podemos nos lembrar daquela reunião que teve na Lua em 1969, que foi uma reunião de espíritos, desculpa, no Sol, foi uma reunião de espíritos crísticos, onde foi dada uma moratória ao planeta Terra para que a gente literalmente, né, para que a gente se adequasse para esse momento de transição, né? Foi mais uma chance que nós recebemos, né? Então, o que nós não podemos perder de perspectiva é o seguinte: tem muita gente que está tratando o mundo de regeneração como um mundo ditoso, só que são coisas diversas. No mundo de regeneração, nós podemos dizer que já prevalece o bem, mas ainda não é um mundo livre do mal, até para o nosso próprio desenvolvimento, entendeu? Então, o que eu queria dizer para vocês é que essas mensagens de que nós estamos prestes a alcançar um mundo de regeneração nos próximos 50 anos é plausível, porque aqui nós estamos começando agora para chegar nesse mundo em 2070, mas que ninguém acha que vai chegar no mundo de 2070, no mundo de regeneração inteiro, porque a gente vai passar por muita pressão, a gente vai passar por muita fricção. A gente, que eu estou dizendo, a gente cristiana, espírito, que hoje em dia é cristiana, a gente como sociedade, a gente planeta, todo mundo vai passar por muita pressão. Quando e se nós conseguirmos chegar ao mundo de regeneração, uma alegoria muito interessante utilizada pelo Haroldo Dutra Dias a gente vai chegar lá com o sorinho no braço, segurando o equipo, e vai chegar de camisolinha, aquela camisolinha triste, ridícula de hospital que a gente usa quando precisa, é assim que a gente vai chegar lá. Para aí sim começar a entender, começar essa transição. E numa outra palestra, e aí espetacular, que o Haroldo Dutra Dias tem, uma palestra antiga de 2011, que se chama Apocalipse, Mitos e Verdades, onde ele explica a carta de João, que é o Apocalipse, onde ele explica, em conjugação com a Gênese e com outros textos de Chico Xavier, ele chegou à conclusão de que nós ficaremos nesse mundo de regeneração por outros 1000 anos. Provavelmente, por volta do ano 3000, a gente vai chegar, ou pode começar a transição para um mundo de espíritos ditosos, tá?
mas isso daí é uma construção que ele fez que eu acho muito interessante ser divulgada e ser entendida. É muito mais complexo do que o que eu estou falando para vocês, mas é muito interessante. Passado esse momento das preocupações trazidas, eu não poderia encerrar a palestra sem entregar às pessoas um grupo de ferramentas que o Espiritismo nos dá para poder nos realinhar com esse alvo, para que a gente possa se realinhar com as leis divinas. Eu já falei sobre isso, eu só vou concatenar aqui para a gente ter isso em mente de maneira mais simples. Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer para nos ajudar a nos realinhar com as leis divinas, a fortalecer a nossa fé e, por conseguinte, superar situações em que a enfermidade esteja nos afligindo? Primeira coisa que eu me lembrei quando a gente se realinha com as leis divinas, a gente vai estar cumprindo aquele mandamento de Cristo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, qual é o maior exemplo desse amor aqui na Terra? Quem é o exemplo de perfeição? É outra pergunta do Livro dos Espíritos que a gente devia ler todo dia. A gente não faz, mas devia. Nessa pergunta 625, Kardec nos diz que o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia foi Jesus. Os Espíritos dizem: Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Com isso, eu não quero dizer que nós sejamos espíritos crísticos, que nós sejamos Jesus. A gente tenta. Porque eu também já tive a oportunidade de escutar em uma outra oportunidade que a nossa distância para Jesus é maior do que a distância de Jesus para Deus. Então, assim, nós precisamos começar a construir esse caminho. E quem é o nosso exemplo? Jesus. Outra ferramenta. A Joana nos recomendou nos textos que a gente leu, e a gente deve procurar harmonizar nossa mente com o nosso comportamento. O que isso significa? Que aquilo que eu estou pensando seja efetivamente aquilo que eu estou fazendo. Não adianta aqui na Casa Espírita a gente ficar dando palestra, pregando no bom sentido, tá, gente? Auxiliando, sendo bonzinho, sendo cordato, e virou as costas, passou da porta do SEACE, a gente achar que é vida normal e que é lei do cão, que a gente pode tudo. Não é assim. Assim, a gente realmente tem que ter condutas que sejam harmoniosas com o que nós falamos. E, para isso, a gente precisa de autoconhecimento. Olha, eu posso até esquecer de alguém, mas especificamente, nesse ciclo de palestras, o Ricardo, a Tânia e a Rosiana já citaram lá o aforismo grego, que está no Templo de Apolo, que é o conhece-te a ti mesmo. Isso é tão importante para a gente que os espíritos deram um jeito de inserir isso no Livro dos Espíritos. Está lá na pergunta 919. Né? Essa pergunta 919 introduz o último item das leis morais. Ele justamente introduz o item que trata de perfeição moral. E nesse momento vem uma mensagem linda de Santo Agostinho, de Agostinho, e as recomendações que ele faz, que era o que ele fazia na encarnação dele de Agostinho. Quando ele deitava na cama, ele parava para refletir, ele refletia a respeito das boas atitudes dele, se ele não poderia ter feito melhor, ele refletia a respeito do que ele não tinha feito bem para poder melhorar. Então, é isso que nos pode ajudar a melhorar. Tem a prece, por nós, pela sociedade, pelos nossos afetos, pelo orbe. E eu gostaria de ler esse item 11, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos informa que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Isso volta àquela referência às leis divinas, ao pecar de Jesus. Era interessante por causa disso. Nós temos um outro instrumento, que é o Evangelho no Lar, que é o fato de nós procurarmos ambientar e harmonizar o lugar onde nós vivemos.
as pessoas que habitam esse lugar também. Nós temos o passe, que hoje em dia a gente não está podendo exercer, porque as casas espíritas, em regra, estão fechadas, mas o passe é uma transformação, é uma transfusão de fluidos, de energias que permitem nosso reequilíbrio físico, mental e espiritual. É muito útil e depende de quem dá e depende de quem recebe. E, por último, eu listei aqui a água fluidificada, que André Luiz também, na sua série de livros lá da Vida no Mundo Espiritual, nos traz a mensagem dizendo que a água acrescida de recursos magnéticos, de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. É essa água magnética. Por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual que se estampam no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Gente, era essa a colaboração que eu tinha para dar a respeito do tema. Eu acho um tema muito pesado, muito denso, e eu queria fechar com uma mensagem de esperança. Então, antes de passar a prece final, eu vou pedir para a Alessandra me ajudar. Ela vai passar um vídeo de uma música que eu adoro, que foi adaptada para o momento agora do Covid-19, e que tem uma mensagem muito bonita, tá? E preste atenção no que vai ser dito logo depois que acaba a música, por favor. Preciso só que você pare de compartilhar. Obrigada, Alessandra. Nada. Me avisem, por favor, se vocês não estiverem ouvindo ou vendo, tá? Novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos... Tem como aumentar um pouquinho, Alessandra? Estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Um novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fatiga, de toda a injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. É um novo tempo. O amor ainda é a força mais poderosa do planeta. Juntos, vamos vencer.
Olá, pessoal. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, uma fase extremamente estressante. Mas eu tenho certeza que sairemos pessoas muito melhores. Acreditem nisso, tenha esperança. Obrigada, Alessandra. Nada, vou interromper aqui. Valeu. Gente, eu vou passar a prece final. Espero que tenha sido agradável para vocês, assim, muito emocionante para mim. É uma música que fala muito pessoalmente para mim. E voltando à frase que o rapaz falou quando encerrou a música, que nossos pensamentos se serenem, que nós voltemos